Resolução lista 3, equipamentos termofluidos, professor Fábio Alfaia. Exercício 3.19, considera uma janela de vidro duplo, onde cada camada de vidro tem 1,5 metro de altura, 2,4 metros de largura e espessura de 3 mm, com condutividade térmica de K igual a 0,78 watts por metro Kelvin. As camadas de vidro estão separadas por uma camada de 12 mm de ar estagnado, com a condutividade térmica respectiva. Determine a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de vidro duplo e a temperatura da superfície interna quando o quarto é mantido a 21 graus, enquanto a temperatura externa é menos 5 graus Celsius. Considere os coeficientes de transferência de calor por convecção sobre a superfície interna e externa da janela iguais a H1, 10 watts por metro quadrado Kelvin, e H2, 25 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Ignora a transferência de calor por radiação. Então, nesse problema aqui, a gente pode modelar, né? Essas camadas aqui de vidro, ar e vidro, como resistências em série. Então, a primeira RI aqui é a resistência de convecção, né? R1, resistência de condução de calor, R2, condução também, R3, condução, e R0, resistência de convecção. Área dado, né? A gente consegue estimar o valor da área. A resistência I, exatamente 1 sobre H1 vezes a área, a gente tem esse valor respectivo. R1 e R3 são iguais, né? Então, a equação que descreve essa resistência. L1 sobre K1A, substituindo valores, a gente encontra esse valor aqui. R2, resistência do ar, utilizando esse equacionamento, substituindo valores, encontra esse valor. E a resistência por convecção, né? A gente utiliza essa equação, resistência. Resistência total, então, vai ser a soma de todas essas resistências. E somando tudo isso, a gente encontra, né, a resistência total igual a 0,16. Agora, a taxa de transferência de calor é dada por essa equação, a diferença de temperatura sobre a resistência, né, do meio, resistência total do meio. Substituindo valores, a gente encontra, né, essa taxa de transferência de calor igual a 153 watts. Agora pede a temperatura da superfície interna quando o quarto é mantido a 24 graus. Então a gente utiliza essa mesma formulação, isolando aqui o T1, né? A gente fica dessa forma, substituindo valores, a própria taxa que a gente achou ali em cima, a gente encontra, né, o valor na temperatura T1, igual a 16,73 graus Celsius. Partindo agora para a questão 3.29, uma parede é construída por placas feitas de duas camadas de 1,5 cm de espessura, de material composto por papel prensado separadas por uma camada de gesso de 18 cm de profundidade. O espaço entre as placas é preenchido com fibra de vidro isolante. Determina a resistência térmica da parede. Aqui, partindo da equação de Fourier, né, a gente tem que a resistência é justamente esse termo aqui, menos Ka sobre L. Fazendo manipulação, né, a gente encontra aqui justamente o R igual a L sobre Ka. As resistências se comportam como resistências elétricas em série. Então a resistência total vai ser a soma das resistências, né? R1 igual a R3, dado por L sobre Ka, substituindo valores tem esse valor aqui. E o R2, substituindo valores também temos isso. Então, a resistência total é a soma das resistências. E, ao final, a gente tem esse valor, né? Resistência total é igual a 5,31 graus Celsius por watt. Terceira questão é a 3.107. Obtém a relação para a eficiência da letra para a transversal da área AC constante. Perímetro P, comprimento L e condutividade térmica H. Exposta a convecção para o meio a T infinito, com coeficiente de transferência de calor H. Considere a letra ser suficientemente longa para que a temperatura na sua ponta seja quase T infinita. Tome a temperatura da letra na base como sendo TB e despreze a transferência de calor a partir da sua ponta. Simplifica a relação para a letra circular diâmetro D e para a letra retangular espessura T. Pressupostos, né? A letra suficientemente grande, que a temperatura na ponta é aproximadamente T infinito. Então, a eficiência da letra é a taxa de transferência de calor real sobre a taxa de transferência de calor ideal.
A gente tem esse equacionamento aqui para a eficiência. Então, substituindo aqui, né, a gente fazendo essa simplificação, a gente chega nesse equacionamento para a eficiência. Então, para a letra cilíndrica, a gente substitui aqui a área, né, por πd ao quadrado sobre 4. E o perímetro também, πd. Então, para a letra cilíndrica, a gente tem essa formulação aqui de eficiência. 1 sobre 2L, raiz de kd sobre h. E para a letra retangular, né, a gente parte da mesma equação, porém a área e o perímetro vão mudar, né? Então, para a letra retangular, a eficiência é 1 sobre L, raiz de k. W e T são a largura, né? A altura e largura da letra retangular. Fica nesse formato aqui, resultado. Agora partindo para a quarta questão. Questão 3.119. Considere uma colher de aço inoxidável, parcialmente imersa na água, em ebulição a 95 graus Celsius, em uma cozinha a 25 graus Celsius. O cabo da colher tem seção transversal de 0,2 cm por 1,3 cm e se estende por 18 cm no ar livre a partir da superfície da água. Considere o coeficiente de transferência de calor na superfície exposta do cabo da colher é 17 watts por metro quadrado Kelvin. Determine a diferença de temperatura através da superfície exposta do cabo da colher. Mencione suas posições. Aqui tem os dados, né, que não foi dado. Primeiro pressuposto, condução de calor ao longo do cabo, perda de calor por convecção ao longo do cabo, transferência de calor em regime permanente. Então, a equação, né, que a gente tem para esse problema é exatamente essa aqui, onde a constante A é dada por essa equação, substituindo valores, encontramos o valor de A. Agora, somente isolando aqui, né, esse termo e aplicando em L, né, quando x igual a L, a gente tem essa equação aqui, fazendo simplificações e substituindo valores, a gente encontra, né,